E aí, oitavo ano? Beleza? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Tudo certo aí? Professor Tiago com a aula 6 para vocês hoje, essa semana, os movimentos migratórios. Vamos falar um pouquinho, então, continuar falando sobre população. A gente viu aqui a divisão do mundo sobre o IDH, como o IDH ele fica, como divide o mundo a partir do critério de desigualdade social ou a questão da qualidade de vida. Hoje nós vamos ver como é que funciona, então, a questão das pessoas que buscam um novo lar, uma nova casa e por que elas saem em busca de novas condições de vida. Primeiro, então, nós vamos começar sobre o que são migrações. Migrações, né, migrações refere-se ao deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Migrar é trocar de país, estado, região ou até mesmo de domicílio. O processo de migrar faz da pessoa um imigrante ou emigrante. Emigrante é o indivíduo que sai do seu local de origem como destino a outro lugar. Então, nós vamos começar então sobre essa questão da migração. Você aí que tem um avô, uma avó, ou o pai ou a mãe que vem de outro estado, veio morar aqui em São Paulo, é esse caso. É o caso de pessoas que migraram para São Paulo. Mas mesmo assim, se você veio de uma outra cidade, que morava em outra cidade, ou a família morava em outra cidade e veio morar aqui em Mariporã, por exemplo, vocês vão ver que são pessoas também que migraram. Então são migrações, são trocas de lugar. A gente busca os melhores lugares para se morar a partir de critérios que nós usamos. Por exemplo, a gente quer arrumar um emprego melhor, a gente quer ter uma qualidade de vida melhor, a gente busca um lugar melhor para morar, porque a condição de vida é importante para todos nós. Então nós temos aqui uma distribuição aqui de três termos, né? A questão do emigrante, do imigrante e do migrante. Como é que a gente vai saber qual é a diferença entre os três, né? O que seria o emigrante, o migrante e o imigrante? Vamos ver cada um deles aqui, o que significa cada um desses termos. Nós temos aqui então o primeiro termo, que é o emigrante. O que é o emigrante? O imigrante é quem sai do seu país de origem para outro país. Ou seja, ele tá aqui, o cara que está aqui no Brasil, né? Ele é o emigrante. Ou seja, ele está indo para fora, né? Está indo para fora, emigrante, exterior. Está indo para fora, saindo do Brasil, indo para outro país. Está chegando em outro lugar. E o imigrante? O imigrante são aqueles que vêm de outros países, ou seja, quem veio para o Brasil é imigrante. Talvez você tenha os avós, ou o bisavô, ou o pai, ou a mãe, que tenha vindo de outro país, tenha vindo de outro lugar. Por exemplo, às vezes pode ter vindo do Japão, pode ter vindo da Itália, da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, já falei, se eu não me engano. Pode vir da América Latina, pode vir da Bolívia, da Colômbia, da Argentina, do Chile, pode vir de vários lugares do mundo, da África, da Ásia, do Líbano. Tem vários imigrantes, vários descendentes de imigrantes no Brasil. O Brasil é um país que recebeu muitos imigrantes durante um bom período da história. Então, quase todos nós aqui no Brasil temos características ou descendências de imigrantes. Se você tem um sobrenome italiano, um sobrenome japonês, um sobrenome alemão, espanhol, africano, latino-americano, né, cubano, sei lá, mexicano, inglês, tem vários, chinês, né, tem várias formas aí de você ter características desse imigrante. Ah, professor, mas eu tenho descendente de escravos, tenho descendências de escravos, eu sou imigrante, desse filho de imigrante ou descendente de imigrante? Não. O escravo ele não é um imigrante. Por quê? Porque ele não veio por vontade própria. O escravo ele foi trazido forçadamente. Então não tem como a gente fazer classificar o escravo como um imigrante, porque ele não buscou o Brasil para morar porque a condição de vida era melhor. Muito pelo contrário, a condição dele de vida foi muito pior aqui no Brasil. Então ele não é considerado um imigrante, tá? O escravo, então, ele foi trazido forçadamente para cá. E migrante, o que seria um migrante? É qualquer movimento de mudança de local de moradia dentro ou fora de um país. Então, se eu saio daqui do Brasil, saio daqui de São Paulo e vou morar na Bahia,
eu sou um migrante. Se alguém saiu da Bahia e foi morar no Paraná, ele é um migrante também. Ou se a gente sai de Mariporã e vai morar em outra cidade, por exemplo, São Paulo, ou Santos, ou então Ubatuba, no litoral, a gente é um migrante também. Nós somos migrantes. Então, tanto eu que mudei, por exemplo, para Mariporã há 10 anos, como alguém que veio para o Brasil há 50 anos, da Itália, da Europa, né, ou da Ásia, todos nós somos migrantes. Todos nós que mudamos de local para morar em algum lugar, nós somos os migrantes. Por isso, então, todos nós somos responsáveis por esse movimento de pessoas. Quais são os motivos principais que as pessoas buscam migração? Uma migração. Como vocês podem ver na imagem aí, ó, vocês podem ver imagens de refugiados. Quem são os refugiados? São aquelas pessoas que buscam uma nova vida em outro país, mesmo arriscando a sua ida, né, em botes, em barcos, escondidos em carros, escondidos em porta-mala de carro, qualquer tipo de tentativa de mudança de país por conta da condição ruim que se vive em algum lugar. Então, como eu falei para vocês, são motivos das migrações. Pode ser motivo de guerra, por exemplo, um país pode estar em guerra, como a Síria. Um país que está em guerra e as pessoas buscam fugir da guerra. Então, eles vão embora da Síria e vão tentar um lugar onde morar, um lugar bem longe da Síria. Buscam então a Alemanha, buscam a Europa principalmente, eles buscam, né, que é mais perto para eles do que vir atravessar o planeta todo e chegar aqui no Brasil. Temos a fome, que é o caso dos africanos, né, pessoas grandes contingentes populacionais, grandes quantidades de pessoas que saem de países africanos para outros países africanos mesmo, vizinhos, ou então para a Europa, ou para a Ásia, ou para a América mesmo, por conta da fuga da fome. Busca de emprego. Num país pode faltar emprego, em algum país, então as pessoas buscam novos países para trabalhar. Por exemplo, a Europa, no começo da década de 2010, passou por uma crise muito grande. Então, o emprego na Europa era muito escasso. Era difícil arrumar emprego mesmo para as pessoas com uma grande formação estudantil, uma formação acadêmica, formação de faculdade. Então as pessoas buscavam onde tinha emprego. E onde tinha emprego nessa época? No Brasil. Então veio muita gente para o Brasil, morar aqui no Brasil. Muito italiano, muito francês, espanhol. Veio gente do mundo todo buscar o Brasil, porque naquela época o emprego aqui era melhor que qualquer outro lugar do mundo. Hoje já não, hoje está bem difícil para todo mundo, né? Ou então, como está aqui, ó, refugiados religiosos. Então, assim, perseguição religiosa. Por exemplo, grupos que não são da religião dominante de um país buscam a fuga para outros lugares. Assim acontece com os curdos lá no Iraque. No Iraque tem uma comunidade lá, uma nação chamada curdos, de curdos, e, e o Iraque é um país muçulmano. Há muito tempo os muçulmanos perseguiam os curdos por conta deles não serem muçulmanos. Ou então cristãos que são perseguidos em outros lugares. Cristãos são perseguidos em outros países que não são países cristãos. Os tibetanos, que são perseguidos na China porque eles são budistas, que eles querem o território deles, liberdade do território deles. Então também há uma perseguição religiosa e isso é muito importante para a gente caracterizar aí esse tipo de movimento migratório. E nós temos também as chamadas migrações sazonais. As migrações sazonais são migrações feitas temporariamente por motivos de trabalho, principalmente. Então, são pessoas que migram de região, de estado, de país para trabalhar. Então, pessoas que saem, por exemplo, lá da Bahia e vêm para São Paulo para colher cana na época da colheita. Acaba a colheita, volta para a Bahia. Isso existe, então, existe um movimento muito grande de pessoas que buscam as regiões para morar só por conta do trabalho. Então, vai fazer um trabalho e volta. Não é uma migração definitiva. Essa que é a diferença das migrações sazonais. As migrações sazonais são migrações que não são definitivas. As pessoas vão, trabalham e voltam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um joinha aí pra mim. E corre lá para fazer a atividade de vocês, para vocês poderem fixar bem
na cabeça de vocês esse tema. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.